Olá, boa tarde. A quebra de patente é uma forma de ter acesso a medicamentos para suprir a necessidade do mercado. Quando isso ocorre, outros laboratórios passam a ter o direito de produção e, consequentemente, o medicamento, o remédio, fica mais barato para o consumidor. Para discutir a legislação em torno do assunto, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vai promover um seminário online para juízes de todo o mundo. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos assuntos do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal reconsidera a suspensão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre base de cálculo de impostos federais. Instalação de câmeras nas polícias do Rio de Janeiro deve ser fiscalizada de forma permanente. A decisão consensual se deu em audiência no STF. A reunião foi no STF com representantes do Partido Socialista Brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro. E ainda, aprimoramento da prestação jurisdicional. Seminário realizado pelo Superior Tribunal de Justiça discute cooperações judiciária e interinstitucional. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reconsiderou em parte a decisão que suspendeu os efeitos do julgamento do STJ sobre exclusão de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, na base de cálculo do imposto de renda das empresas e da contribuição social sobre lucro líquido. Évine Araújo tem os detalhes. O ministro atendeu o pedido da Fazenda Nacional, que alegou possibilidade de prejuízos aos cofres públicos. No dia 26 de abril, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, permitir a cobrança integral das alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido e do imposto de renda de empresas que receberam benefícios fiscais do ICMS. O imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. As empresas descontavam esses benefícios da base de cálculo para a cobrança dos tributos federais. A decisão do STJ, no entanto, foi suspensa por decisão provisória do ministro André Mendonça, porque no Supremo está em análise um processo similar, que discute a base de cálculo de outros tributos, o PIS e a COFINS. A Fazenda Nacional alegou, no entanto, que essa suspensão atrasa o desfecho de mais de 5.400 ações, o que pode provocar um prejuízo bilionário aos cofres da União. O ministro aceitou o argumento. Apesar disso, por prudência judicial, André Mendonça determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes que tratem da possibilidade de exclusão de créditos presumidos do ICMS da base de cálculo para o PIS e a COFINS. Nessa quinta-feira, o Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo e o gabinete do ministro Edson Fachin concluíram mais uma fase da tratativa para a implementação de câmeras nas fardas e nas viaturas dos policiais do Rio de Janeiro. Bom, esse tema é discutido em uma ação apresentada pelo Partido Social Brasileiro para reduzir as mortes por agentes de segurança do Rio durante operações policiais. Mais informações com a repórter Carolina Chaves. A reunião foi no STF com representantes do Partido Socialista Brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro. Na ação que tramita no Supremo, a maioria dos ministros havia determinado que o Estado do Rio de Janeiro deve instalar equipamentos de GPS e de gravação de áudio e vídeo nas viaturas e fardas dos agentes de segurança e que esse material fosse armazenado. Em dezembro do ano passado, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, determinou ao governo do Rio que apresentasse um cronograma de instalação dos dispositivos. Na audiência no STF, a legenda alegou que o Estado do Rio vem descumprindo decisão da Corte ao atrasar o cronograma da Polícia Civil. Durante a audiência, o procurador do Estado do Rio de Janeiro negou o descumprimento de determinação do STF e apresentou um cronograma de aquisição dos equipamentos necessários para a instalação das câmeras nas viaturas policiais.
Ele também indicou avanços e dificuldades na implementação das câmeras de áudio e vídeo por causa da complexidade do tema. Além disso, o representante do Estado do Rio afirmou que os batalhões considerados mais letais já têm câmeras corporais e se comprometeu de informar ao Supremo em até 30 dias as formas de acesso de áudios e vídeos dos policiais. O ex-policial Misael Bispo de Souza foi excluído da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele foi condenado pelo assassinato da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, em Nazaré Paulista, São Paulo, em 2010. Com a decisão da OAB de São Paulo, Misael Bispo perde definitivamente o direito de exercer a advocacia. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para combater crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo criptomoedas. A ação tem como objetivo desarticular e descapitalizar uma organização criminosa responsável pela prática dos crimes. A narração é de Regina Souza. Na ação, cerca de 30 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, como São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Foram apreendidos diversos carros e motos de alto valor, entre eles um veículo com blindagem. A soma dos bens ultrapassa 3 milhões de reais. Os investigados vão responder pela prática dos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, gestão fraudulenta, organização criminosa e apropriação indébita. Se condenados, podem cumprir pena de até 40 anos de prisão. A Justiça Federal negou um pedido de habeas corpus para um advogado do Maranhão suspeito de integrar uma quadrilha que roubava criptomoedas pela internet. O grupo criminoso se tornou alvo de uma investigação internacional conduzida pelo FBI, a Polícia Americana. De acordo com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o advogado, que não teve nome revelado, entrou com o pedido de habeas corpus para afastar a sentença da 2ª Vara Federal Judiciária de Imperatriz, no Maranhão, que determinou uma medida de busca e apreensão na casa dele. A seguir, nós vamos falar sobre a legislação que trata da quebra de patentes. Os detalhes em instantes. Voltamos já. A OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou nesta sexta-feira que a Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. A decisão ocorreu um dia após a 15ª reunião do Comitê de Emergência que trata do assunto e cerca de 3 anos e 7 meses após o alerta da organização para o surto. 3 meses, fazendo uma correção, viu? Então vamos voltar aqui, Wendel, para a gente fazer essa correção. E cerca de 3 anos e 3 meses. 3 anos e 3 meses após o alerta da organização para o surto do novo coronavírus que foi declarado no final de janeiro de 2020. Vocês viram que eu errei aqui porque é uma notícia que foi esperada há tanto tempo, né? Ufa, que alívio essa decisão e que bom que tivemos hoje essa novidade, essa notícia da Organização Mundial da Saúde. Bom, terminam na próxima segunda-feira as inscrições para o webinar Licenças Compulsórias e os Tribunais, entendendo casos marcantes e novidades. O debate virtual, promovido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, vai permitir a troca de experiências sobre um tema que ganhou força durante a pandemia. Em 2021, por causa da pandemia da Covid-19, foram aprovadas alterações na Lei de Propriedade Industrial para autorizar a quebra de patentes de vacinas e medicamentos para a doença. Na época, o senador Nelsinho Trade, relator do projeto no Senado, explicou que a licença compulsória na indústria farmacêutica já havia sido utilizada pelo país em outros momentos em que foi preciso facilitar o acesso a medicamentos. Não inventamos roda nenhuma. Aproveitamos a precedência que o país já atravessou na questão do Efavirenz em 2007, que é um remédio usado no coquetel da AIDS, que teve essa mesma modelagem efetuada pelo ministro da época, José Temporão, e a expertise
que adveio do enfrentamento que o ex-ministro e atual senador José Serra fez em relação à implantação dos genéricos no nosso país. Licenças especiais ou quebra de patente podem ser concedidas por motivos, circunstâncias e condições específicas, conforme estabelecido na lei local e em conformidade com as regras internacionais aplicáveis. A advogada Juliana Costa, especialista em gestão de compliance e proteção de dados, explica com mais detalhes o que é a patente. Nada mais é do que um reconhecimento do Estado de Direito de inventor, né, de invenção, de criação, que assegura a este inventor a propriedade e a utilização exclusiva pelo prazo legal, né, que havendo então, nessa propriedade exclusiva, um título de propriedade, uma evidência de que ele detém aquela propriedade pela exclusividade e a prova do direito deste mesmo inventor. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, integrante da ONU, vai promover na próxima semana um seminário online para juízes de todo o mundo sobre quebra de patente. O encontro é para que magistrados conheçam e aprendam com experiências de especialistas estrangeiros e brasileiros sobre o tema. As inscrições podem ser feitas online até a próxima segunda-feira às 18h. Mais informações podem ser encontradas no site do Conselho Nacional de Justiça. Na participação do Brasil, que vai contar com a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Caroline Talck, o caso da pandemia vai servir de exemplo. E é com ela que eu converso agora com a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Caroline Talck, que será uma das palestrantes desse evento, que é promovido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Rafaela. Bom, a gente já explicou um pouquinho na reportagem, né, sobre a questão do nome, a nomenclatura e tal. Agora eu queria que a senhora esclarecesse para a gente o que nós temos de legislação a respeito. Já há uma jurisprudência consolidada em torno desse tema ou temos que amadurecer muito também? O seminário vai ajudar, né, certamente. Certamente, Rafaela. No âmbito mundial, a gente tem já uma legislação, que é o Acordo TRIPS, que regula no seu artigo 41 a licença compulsória para todos os países que assinaram esse acordo, e são muitos, o Brasil é um dos signatários, e no âmbito local aqui do Brasil, a gente tem a Lei 9279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, como foi citado no início, né, da reportagem, o senador Nelsinho Trade até fez trouxe, né, novos artigos para essa legislação. Isso em âmbito de leis, né? No âmbito da jurisprudência brasileira, é muito pouco que a gente tem sobre isso, porque esses casos não chegam no judiciário, eles ficam sempre na parte administrativa. Então, no âmbito jurisdicional, a gente não tem exemplos para citar no Brasil. E qual é o impacto dessa falta de legislação acerca do tema, doutora? Na verdade, a legislação a gente tem, é que ela é pouco usada, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma invenção qualquer, seja ela um medicamento, uma vacina, ou o nosso próprio celular, né? O computador tem milhares de invenções dentro dele, o nosso celular tem milhares de invenções dentro dele, ele é protegido por uma patente. Todas essas invenções são protegidas por uma patente. E essas patentes conferem ao titular delas, ao inventor, o direito de explorar economicamente aquilo por um prazo de 20 anos. Só quem inventou aquele bem pode explorar aquilo economicamente. É isso que diz a legislação. Se aquele inventor quiser, ele pode também licenciar para outras pessoas voluntariamente. Como a Microsoft, por exemplo, licencia os seus produtos para outras pessoas, também com outras empresas comercializarem. O que a licença compulsória faz, que está previsto na legislação? Ela obriga o titular da patente a licenciar, a permitir que outras pessoas também comercializem. Não é porque o titular da patente quer, ele é obrigado pelo executivo, pelos governos em geral, a ter que necessariamente permitir que outras pessoas também comercializem. E qual é o objetivo dos governos quando fazem isso? Isso também está previsto na lei. Reduz o valor da remuneração por aquela invenção. Então, são várias pessoas produzindo, várias empresas produzindo, acaba que o valor fica
mais barato. Mas por que é que a gente não pode falar no termo quebra de patente? Por que que isso é um termo tecnicamente incorreto? Porque o titular da patente continua com a patente dele, explorando a patente dele, ou seja, explorando a invenção dele, vendendo a invenção dele pelo preço que ele quer, não tem limitação com relação ao preço dele. A única diferença quando é feita a licença compulsória é que outras empresas também vão ser remuneradas por aquela exploração econômica. Então a patente continua vigente, ela não foi quebrada, ela continua vigente. É só uma questão de outras empresas também poderem comercializar aquilo junto com o titular da patente. Excelente observação, porque a gente acaba no dia a dia, né, falando quebra de patente, então não é bem assim. O termo, né, revela aí que por trás dessa quebra não é bem assim na prática, a doutora deixou claro isso. Qual é a sua expectativa para esse webinar? Interessante que vão participar ali todos os atores envolvidos do mundo, né? E o CNJ está lá, marcando presença do Poder Judiciário brasileiro. Exatamente, Rafaela. E a gente tem aqui no Brasil, vai participar desse webinar o Brasil, né? Falando o Brasil, eu representando, a Alemanha, um juiz alemão representando, e a Índia com um juiz também representando. Por que escolheram esses países? Porque no Brasil a gente teve um único caso de licença compulsória, que foi o caso do medicamento Efavirenz para o HIV. E aí só foi concedida a licença compulsória porque depois de muitas tratativas com o titular da patente, o governo brasileiro não conseguiu com que eles reduzissem os preços. E aí para o nosso sistema público de saúde, para o tratamento do HIV, estava difícil de conseguir fazer com o preço de mercado que a empresa estava propondo para o Brasil. Depois de muitas negociações, o Efavirenz teve a sua patente licenciada compulsoriamente para outras empresas e, sobretudo, o governo brasileiro conseguir comercializar. Então, esse é um caso importante para ser relatado no âmbito mundial. Mas nós só temos esse caso, não tem nenhum outro que tenha acontecido no Brasil. Vai falar também nesse webinar a Alemanha, porque lá tem uma peculiaridade, porque o próprio judiciário pode fazer a licença compulsória. No Brasil a gente não tem essa previsão legal disso. E na Índia também vai ser o juiz da Índia, porque a Índia é conhecida como farmácia do mundo, porque eles têm uma grande quantidade de genéricos, que vem inclusive para o Brasil. Que bacana. Bom, só reforçando, esse webinar acontece na próxima quinta-feira, dia 8 de maio, de 9 às 10h15. Vai ser a sua participação, né? Então, participação do Conselho Nacional de Justiça, doutora Caroline Talck, muito obrigada. Vamos acompanhar certamente com reportagem, vamos mostrar aqui como é que foi. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Opa, dia 11, minha diretora me fala aqui, dia 11, quinta, porque dia 8 é segunda-feira. Isso mesmo, então dia 11 de maio, quinta-feira que vem. Doutora, muito obrigada, viu? Uma boa participação lá e a gente vai se falando sobre o retorno, o resultado desse webinar. Boa tarde, viu? Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. O Ministério Público Federal recomendou que planos de saúde ofereçam terapias a alunos com transtorno global de desenvolvimento em horário que não prejudique as aulas. As informações com Pedro Canguçu. O Ministério Público Federal foi informado pelo grupo Mães em Movimento pelo Autismo sobre a falta de opções de horário para terapias, o que leva as famílias a ter de escolher entre levar os filhos à escola ou ao tratamento. Segundo o MPF, quando os tratamentos não são oferecidos em horário compatível com o turno escolar, pode haver violação dos direitos das crianças e dos adolescentes à saúde e à educação. O transtorno global do desenvolvimento é um grupo de condições de diversos distúrbios e envolve dificuldades na comunicação e no comportamento social e motor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, tem o prazo de 30 dias para responder que medidas foram tomadas para o cumprimento da recomendação ou as razões para o não acatamento. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral começa a produzir novas urnas para as eleições municipais do ano que vem. As informações em instantes, voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral começou a produzir novas urnas do modelo UE 2022 para as eleições municipais do ano que vem. Uma equipe do TSE acompanha e fiscaliza todas as etapas da fabricação em Ilhéus, no sul da Bahia. Além disso, todos os lotes que saem da fábrica passam por uma auditoria de qualidade feita por especialistas do tribunal. A narração é de Simone Moura.
A fabricação ocorre em Ilhéus, na Bahia, e até o fim deste mês devem ser produzidas 300 unidades. A previsão é que cerca de 220 mil novas urnas sejam entregues até fevereiro do ano que vem. Essa vai ser a segunda maior produção da história. O recorde é o lote de 225 mil urnas feitas para as eleições do ano passado. Além de substituir equipamentos que não vão mais ser usados, a produção de novas urnas serve para modernizar o sistema de votação. Lembrando que, apesar de diferentes por fora, o software de todas as urnas em uso nas eleições tem o mesmo funcionamento. Uma urna eletrônica tem vida útil de 10 anos, ou aproximadamente 6 eleições. Por isso, além de urnas do modelo mais recente, ainda são usados os modelos de 2020, 2015, 2013 e, eventualmente, de 2011. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Embrapa a devolver valores descontados dos salários de empregados. A empresa somava a aposentadoria dos profissionais com a remuneração do cargo público ao calcular a incidência do teto constitucional. A decisão da terceira turma do TST levou em conta a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A reportagem é de Daniel Vasques. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a remuneração de servidores e empregados federais não pode exceder o valor salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No processo, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária informou que, desde 2020, por recomendação da Controladoria Geral da União, passou a considerar o valor da soma do salário e da aposentadoria paga pelo INSS aos empregados que, mesmo aposentados, continuavam a trabalhar. Na reclamação trabalhista, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário alegou que a acumulação das duas remunerações é lícita e não afronta o teto constitucional. A Embrapa, em defesa, argumentou que tanto o salário quanto a aposentadoria seriam provenientes de um único vínculo, o contrato de trabalho com a empresa, e por isso não podem ser recebidos acumuladamente acima do teto. O modelo adotado pela Embrapa foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. O sindicato, então, recorreu ao TST. O relator do recurso de revista na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele destacou que a jurisprudência do TST admite a acumulação de aposentadoria espontânea pelo regime geral de previdência social, com a remuneração do cargo público. Ressaltou ainda que o STF firmou duas teses jurídicas de repercussão geral, no sentido de que, nas situações em que a Constituição autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles e não ao somatório dos dois. A Suprema Corte, questionada da abrangência temporal e da modulação, asseverou que não se limitou o colegiado a concluir pela possibilidade do teto remuneratório atingir, a partir do critério introduzido pelas emendas, situações consolidadas. Entendeu que, a partir da interpretação sistêmica da lei maior, que, em virtude da autorização de acumulação, a percepção somada de remunerações, ainda que acima do cômputo global do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional. O colegiado declarou de maneira unânime a ilegalidade da exigência da Embrapa de apresentação dos valores das aposentadorias recebidas pelo INSS e determinou que a empresa se abstenha de somar os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público. Os valores descontados deverão ser devolvidos. Bom, após o julgamento do caso, a Embrapa entrou com embargos de declaração, recursos que ainda não foram julgados pelo TST. Um seminário realizado pelo Superior Tribunal de Justiça discutiu a cooperação judiciária e a cooperação interinstitucional como meios de aprimoramento da prestação jurisdicional. A reportagem é de Jéssica Castro.
O evento foi realizado para promover o debate sobre questões procedimentais e processuais relativas à temática da cooperação, expor os resultados de acordos já implementados, além de discutir as perspectivas futuras para o aprimoramento da cooperação entre instituições públicas. Na abertura do evento, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou como esse tipo de mecanismo é importante para assegurar a efetividade do Poder Judiciário. O Judiciário tem hoje diversos mecanismos e tecnologias que permitem as práticas cooperativas no sistema de justiça. Por meio da cooperação, efetivamos os deveres de estabilidade, de integridade e de coerência da atuação jurisdicional, sem perdermos o alinhamento com a duração razoável do processo e com o ideal normativo de produzirmos uma decisão de mérito que seja justa e efetiva. A ministra também citou exemplos práticos de como algumas cooperações já têm apresentado resultados positivos. Desde 2020, quando se iniciou a exitosa parceria estabelecida entre o STJ e a Advocacia Geral da União, mais de 774 mil processos já tiveram sua tramitação abreviada nos tribunais e nos juízos de todas as instâncias judiciais, o que permitiu finalizar discussões jurídicas que impactam no dia a dia da sociedade brasileira. Destaco que as práticas decorrentes desse instrumento de cooperação permitiram a redução em 50% no número de processos da Fazenda Nacional submetidos à Corte no período de 2 anos de vigência deste acordo. Também participaram da mesa de abertura do seminário os ministros do STJ, Humberto Martins e a Suzete Magalhães, o juiz supervisor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Renato Castro, e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Mauro Martins, que ressaltou a importância de que toda a justiça brasileira esteja atenta aos benefícios dos instrumentos de cooperação. Falar em cooperação judiciária é falar em processo eficiente. Processo eficiente é aquele processo que propicia para o titular do direito a solução mais justa com o menor dispêndio de tempo, energia e dinheiro. Então, o princípio da eficiência está atrelado, umbilicalmente ligado à cooperação judiciária. Muito difícil imaginar um processo eficiente que não conte com a cooperação dos seus atores. Os painéis de debate abordaram temas como a cooperação jurisdicional no âmbito dos juízos fiscais e cíveis, a cooperação do STJ com a Advocacia Geral da União na gestão de processos repetitivos e também foram apresentadas as práticas de cooperação interinstitucional e acesso à justiça em áreas remotas, como na Amazônia. A íntegra do evento e de todas as palestras pode ser conferida no canal do STJ no YouTube. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde, ótimo fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.